História 1: A pedra na porta. Isso ocorreu no verão de 2021, quando decidi me mudar sozinha para uma pequena aldeia no sul de Illinois. Era a primeira vez que vivia completamente sozinha. Aos meus 27 anos, já tinha um trabalho estável e uma rotina estruturada, mas ainda assim, a ideia me causava certa ansiedade. A aldeia era composta por uma fileira de unidades idênticas, simples, mas limpas. Um bairro tranquilo, com aquele ar suburbano um pouco estéril, persianas pretas, jardins podados ao milímetro, o som do vento e caixas de correio marcadas com sobrenomes pintados à mão. Quase todos eram idosos, embora também houvesse algumas famílias jovens. Eu não conhecia ninguém de verdade. E para ser honesta, preferia que fosse assim. Sempre fui de me manter à margem. Mas desde os primeiros dias, houve algo, ou alguém, que quebrava essa calma. Ele morava 3 portas abaixo. Era um homem grande, corpulento, de uns 40 e poucos anos. Tinha o cabelo oleoso e um estranho hábito de ficar fora de sua casa à noite. Às vezes fumando, às vezes simplesmente olhando. Sem se mover. Sem fazer nada. Eu voltava do trabalho depois das 9 ou 10 da noite, e lá estava ele. Apoiado no batente de sua porta, ou parado na beira de sua entrada, olhando para a rua. Nunca cumprimentava. Nunca baixava o olhar. Apenas observava. Eu tentava ignorá-lo, mas não conseguia evitar notar sua presença. Às vezes eu o mencionava com meus amigos ou com minha mãe, e todos me diziam o mesmo: com certeza é alguém com insônia, não preste atenção. Mas havia algo inquietante. Algo que não se encaixava. Não era apenas que ele estivesse ali, era como ele estava ali. Imóvel. Silencioso. Quase antinatural. Então começaram os ruídos. Foi em setembro. Aquela noite cheguei tarde, como de costume, depois de um longo turno no centro de distribuição. Deitei-me perto da meia-noite, exausta. Às 2h37 da madrugada, um som metálico me acordou. Era como se algo raspasse contra o batente da porta de correr do quintal. No início, pensei que tinha sonhado. Mas depois voltou a ser ouvido. Longo, lento, como uma dobradiça velha se abrindo. Meu quarto ficava na parte de trás da casa. Tinha uma grande porta de vidro que dava para o pequeno jardim, todo coberto com pedras decorativas, sem gramado. O que significava que qualquer passo era ouvido. Sentei-me na cama, com o coração batendo forte. Ouvi passos. Rangidos suaves. Como se alguém caminhasse lentamente sobre as pedras. Não eram animais. Eu soube imediatamente. Peguei o telefone. Não tinha armas, apenas uma faca de cozinha que guardava na mesinha de cabeceira, por via das dúvidas. Aproximei-me furtivamente da janela. Não via nada. A luz de movimento não havia sido ativada, ou talvez tivessem evitado passar na frente dela. Liguei para o 190, ou 911, mantendo o original para contexto. A operadora foi calma. Pegou meus dados e disse que enviariam uma patrulha. Fiquei esperando, na escuridão, quase sem respirar. 10 minutos depois, as luzes vermelhas e azuis se refletiam nas paredes. Abri a porta. 2 policiais me esperavam. Contei o que havia ouvido. Um revistou o jardim, o outro ficou comigo fazendo perguntas. Ele voltou dizendo que tudo estava fechado. Não havia marcas de entrada. Nem danos. Nada que evidenciasse uma tentativa de roubo. Disseram-me que provavelmente havia sido um guaxinim. Não discuti. Mas não dormi o resto da noite. Na manhã seguinte, saí para o jardim. Queria verificar por mim mesma. E foi então que o vi. Bem debaixo da porta de correr, havia uma pedra plana. Do tamanho de um livro. Colocada de tal forma que impedia a porta de fechar completamente. O tipo de coisa que você faria se quisesse voltar mais tarde, sem fazer barulho. Minhas mãos tremiam. Peguei a pedra e a joguei longe. Liguei novamente para a polícia e contei a eles. Disseram que iriam anotar,
mas que sem evidências de crime, não podiam fazer muito mais. Nem verificar câmeras. Nem falar com os vizinhos. Suas mãos estavam atadas, disseram. 2 noites depois, tudo saiu do controle. Eram 2h14 da manhã. Acordei com o som da porta do pátio. Desta vez, ela estava se abrindo. Lenta no início. Como se alguém estivesse testando. Depois, um som mais forte. Como um puxão. Não via nada da cama, mas podia sentir. Havia alguém do outro lado do vidro. Tremendo, liguei para o 190 ou 911 novamente. Escondi-me atrás do batente da parede. A luz de movimento acendeu. E por uma pequena fresta entre as cortinas, eu ouvi. Uma sombra. Alta. Imóvel. Observando. Chegaram os mesmos policiais. Desta vez, encontraram pegadas no chão. Grandes. Iam direto para minha porta. Mas ainda assim, insistiram que não podiam fazer mais nada. Apenas recomendaram manter tudo fechado e vigiar. Naquela mesma tarde, instalei câmeras de segurança. Coloquei uma sobre a porta dos fundos e outra na janela da frente. Naquela noite, não dormi. Fiquei com a luz acesa, observando a transmissão no meu telefone. Às 2h14, nada aconteceu. Mas às 2h23, a câmera do jardim foi ativada. Um homem, caminhando bem fora do enquadramento, movendo-se com cuidado, como se soubesse exatamente como evitar o sensor de movimento. Vestia-se completamente de preto. Jaqueta, calças, luvas. Passou pela porta. E então, virou-se para a câmera. Olhou para mim e sorriu. Um sorriso lento. Inquietante. Distorcido. Depois continuou caminhando e desapareceu na escuridão. Liguei para a polícia novamente. Desta vez viram um vídeo. Admitiram que era perturbador, mas novamente, sem danos, sem invasão, sem armas, não podiam agir. Naquela noite fui para um hotel. Não podia ficar lá nem por um segundo a mais. Ao voltar no dia seguinte, encontrei marcas de mãos na porta de correr. 4. 2 altas, 2 baixas. Como se alguém tivesse ficado ali, pressionando, simplesmente olhando para dentro. Uma semana depois me mudei. Quebrei o contrato. Perdi o depósito. Não me importei. Só queria sair de lá. No dia da minha mudança, encontrei uma nota dentro da caixa de correio. Escrita à mão, com letra pequena e torta. Os policiais vão embora, mas eu não. Fui fazer um último boletim de ocorrência. Desta vez, o policial parecia genuinamente afetado. Prometeu verificar o bairro. Mas era tarde. Eu já não ia voltar. Um mês mais tarde, recebi uma mensagem pelo Facebook. Era de uma garota chamada Kayla. Ela me disse que agora morava naquela mesma unidade, e que tinha uma pergunta. Olá, desculpe te escrever, você já viu alguém vestido completamente de preto andando pelo jardim? Ontem à noite ouvi passos, e esta madrugada alguém parou em frente à porta. Não se mexia. Apenas estava ali. Eu não respondi. Não queria saber mais. História 2, o som do jardim. 2 semanas atrás, algo estranho começou a acontecer. Tudo começou quando, uma noite, acordei às 3h15 da madrugada com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. No início, pensei que era um pesadelo, mas quando abri os olhos, senti um arrepio percorrer meu corpo. O quarto estava escuro. Apenas uma tênue luz da lua entrava pela janela. Foi então que eu ouvi um rangido muito suave, como se alguém estivesse caminhando sobre folhas secas. Vinham do jardim. Levantei-me, caminhei em silêncio até a janela e abri a cortina com cuidado. Lá fora não havia ninguém. Mas o som continuava lá. Rangidos suaves, lentos, como se algo se movesse entre as plantas. Tentei me convencer de que era apenas um animal, talvez um gato.
Voltei para a cama. Mas justo quando estava me ajeitando para dormir, o som parou. E por um segundo, o silêncio foi ainda mais aterrorizante que o barulho. Na noite seguinte, o mesmo. 3h15 em ponto. Acordei. Rangidos. E desta vez, uma sombra, pequena, movendo-se entre os arbustos. O coração batia tão forte que eu sentia que ia explodir. Passaram 5 noites seguidas. Sempre na mesma hora. Sempre aquele som. Até que ontem à noite, algo mudou. 3h15 acordei. Aproximei-me da janela. E pouco antes de abrir a cortina, ouço um golpe seco no vidro. Como se alguém tivesse colocado a mão, uma mão pequena, contra o cristal. Não gritei. Não pude. Apenas congelei. Reuni o pouco de coragem que me restava, abri a cortina de repente. E não havia ninguém. Apenas meu reflexo, e uma marca úmida, em forma de mão. Hoje dormi no sofá. E estou escrevendo isso caso aconteça novamente esta noite. Porque, embora eu não saiba o que está lá fora, sei que agora sabe que eu ouvi. História 3, a voz na secretária eletrônica. Minha avó faleceu há 6 meses. Ela morava sozinha, mas toda semana nos ligávamos. Sempre me deixava mensagens de voz quando eu não atendia. Depois de sua partida, eu me recusava a apagar suas notas de voz. Não podia, era a única coisa que me restava de sua voz. Há alguns dias, decidi ouvi-las novamente. Uma por uma. Até que cheguei a uma, que não me lembrava de ter ouvido antes. Não tinha data. Apenas dizia, mensagem de voz desconhecida. Eu a reproduzi. No início, só se ouvia estática, e depois, a voz dela. Era ela. Mas não como nas outras mensagens. Desta vez, soava, diferente. Mais lenta. Como se falasse de muito longe. Disse meu nome. Depois uma longa pausa. E depois, não estou sozinha, tem mais alguém aqui. Meu corpo congelou. Verifiquei o número. Era o da casa dela. Mas a linha havia sido cancelada há meses. Voltei a reproduzir a mensagem. E desta vez, no final, ouvi outra voz. Mais grave. Sussurrando algo que não consegui entender. Tentei salvar a mensagem. Mas ela desapareceu imediatamente. Como se nunca tivesse estado ali. Não sei o que foi aquilo. Mas desde então, toda vez que me aproximo do telefone, sinto como se alguém me observasse, esperando que ele volte a tocar. Dizem que são apenas coincidências. Um sonho estranho. Uma figura que aparece. Uma voz que não deveria existir. Mas, e se todas essas histórias estiverem conectadas? O que acontece se há algo, ou alguém, que tenta cruzar esse limiar entre o seu mundo e o nosso? Talvez não foi apenas um sussurro. Nem uma sombra. Nem uma simples mensagem. Talvez foi um aviso. Um alerta, de que não estamos tão sozinhos quanto pensamos. Comente qual história te marcou. Compartilhe com alguém que não acredita nisso, e observe o bem da próxima vez que ele piscar. Siga-me para ouvir o que vem por aí. Porque isso, apenas começou.